a mesa, o senhor Pedro Roberto aqui, a figura de presidente, conduzindo os trabalhos. Bom, não sei por que tanto esse medo para falar sobre esse tema, né? Bom, talvez eu saiba. Vamos ver aqui se no decorrer da minha fala a gente descobre. O PCB faz 100 anos agora, no dia 25 de março de 2022. Em atividade é o partido mais antigo do Brasil. Não existe nenhum outro partido que chegue nem perto desses 100 anos. E o poeta Ferreira Goulart, lá nos anos 80, vou ler só o finalzinho do poema dele, ele dizia assim: o PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história do nosso povo e seus heróis, tem que falar dele ou estará mentindo. Então a história dos 100 anos do PCB no Brasil se mistura com a história dos grandes heróis que esse partido lançou e que lutou ombro a ombro com a classe trabalhadora, lutando por todos os direitos dela. O arquiteto Niemeyer, nos anos 90, quando a União Soviética deixou de existir, perguntaram para ele se ele continuava acreditando ainda naquilo, né? Lembrando que o Niemeyer era um famoso comunista brasileiro. E ele disse assim: bom, enquanto houver miséria e opressão, ser comunista continua sendo a minha decisão. Bom, segundo o relatório da ONU de 2021, 820 milhões de pessoas hoje no mundo estão na situação de fome. 1% da população mundial detém 80% de toda a riqueza gerada pela classe trabalhadora. Então isso é desonesto, isso é desumano. Como que o trabalhador, aquele que gera a riqueza, não fica com ela? Para ele sobra a miséria, a falta de moradia, a falta de acesso à saúde, um emprego precarizado e outras coisas. A produção de alimento hoje no mundo é maior do que a demanda existente. Então hoje o que se produz de alimento é maior do que a população mundial. E como assim existem pessoas que passam fome? Quem que faz a denúncia disso e quem que tem a chave do processo para a eliminação de vez disso? Nós comunistas. Dizem que os comunistas querem acabar com a família, né? Mas segundo o Ministério da Cidadania, hoje no Brasil, 14 milhões de famílias vivem em situação de pobreza. Isso dá um total de 40 milhões de pessoas. Então não é os comunistas que querem acabar com a família, é esse sistema. Mantém 14 milhões de famílias brasileiras hoje vivendo na miséria. Dizem que os comunistas querem tomar as suas casas, os seus carros, os seus bens. Bom, nos últimos 5 anos aqui no Brasil, 90 mil casas foram tomadas pelos bancos. Então os bancos querem tomar as casas, tá? Não somos nós comunistas. Quem toma a casa do trabalhador é o banco, não são os comunistas. Que os comunistas querem um controle midiático. Hoje no Brasil, 45 grupos controlam toda a mídia. E esses grupos estão ligados ao agronegócio, ao mercado financeiro e ao mercado imobiliário. Dizem que os comunistas querem acabar com a religião. Foi uma proposta do deputado Jorge Amado em 1946, um projeto de lei dele enquanto deputado, e é o primeiro projeto de lei que garantia liberdade religiosa para todas as religiões, para que todo mundo pudesse manifestar sua religião. Quem apresentou isso pela primeira vez foi em 1946 o deputado federal Jorge Amado, o famoso Jorge Amado mesmo da literatura. Vamos lembrar que vários direitos que existem ou foram inventados por nós ou foram consolidados pelos comunistas, principalmente em 70 anos de existência da União Soviética. Direito da mulher ao voto, a licença maternidade, férias, direito à saúde, educação, todas essas coisas foram consolidadas pelos comunistas e principalmente em 70 anos aí de existência da União Soviética. A luta anticolonial, enquanto no século XX os países capitalistas queriam manter as colônias, os comunistas lutavam pela independência desses países. Em Cuba, tempinho ainda. Em 1958, um ano antes da Revolução Cubana, 25% da população era analfabeta. Em 59 acontece a Revolução Socialista em Cuba. 2 anos depois, 3% da população era analfabeta. O Brasil hoje, em 2022, tem 7% de brasileiros analfabetos.
E se a gente fizer o recorte na região Nordeste, esse número chega a 14%. E nós estamos em 2022, numa democracia burguesa e num sistema capitalista. Cuba, em 3 anos, conseguiu erradicar o analfabetismo em seu país. Olha só, segundo a OMS, em Cuba existem 59 médicos para cada 10 mil cubanos. O Brasil de 2022 tem 12 médicos para cada 10 mil cubanos, para cada 10 mil brasileiros, no caso. Resgatar a história do PCB é resgatar a história do Brasil. Olha só quantas pessoas importantes compuseram o nosso quadro partidário no século XX. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Tarsila do Amaral, Pagu, Carlos Drummond de Andrade, Di Cavalcante, Cândido Portinari, João Saldanha, técnico da seleção brasileira, Dias Gomes, e sem falar nos seus grandes heróis. Marighella era considerado o inimigo número 1 do Estado brasileiro. Eu gostaria muito de ser considerado o inimigo número 1 do Brasil em 1971, em plena ditadura militar. Ser considerado o inimigo número 1 em 1971, em pleno governo Médici, para mim seria a maior honra. Olga Benário, Gregório Bezerra, Ana Montenegro e o verdadeiro capitão, aquele que de fato amava o seu país, o seu povo e lutou por um Brasil independente sem interferência do imperialismo. Capitão Luiz Carlos Prestes, esse sim um verdadeiro capitão, um cara que não fugia à luta. Várias lutas do PCB no século XX compuseram a história brasileira. O envio da sua militância na Segunda Guerra Mundial. Os militantes do partido, em 1943, foram convocados para lutar na Segunda Guerra Mundial. E vários deles lutaram e voltaram como grandes heróis. Os comitês populares, as organizações sindicais, a proposta de reforma agrária. O senador Luiz Carlos Prestes, mais votado durante quase 50 anos, foi o senador mais votado da história do Brasil, foi o primeiro a apresentar um projeto de reforma agrária, assim como Jorge Amado, o primeiro a apresentar um projeto de liberdade religiosa. A participação na criação do SUS na Constituinte e principalmente a resistência durante os 21 anos de ditadura militar, em que a nossa militância foi presa, foi torturada, foi exilada, foi morta, muitos dos seus militantes, mas o partido não acabou, continua existindo. E se tem um partido de esquerda que cresce a passos largos nos últimos 10 anos, é o PCB. E aqui em Rio Preto nós temos a evidência clara disso. Agora os nossos inimigos, aqueles que se incomodam com a minha fala, aqueles que se incomodam com a nossa luta, quem são eles? Os exploradores do povo, os genocidas, os fascistas, os nazistas, os exploradores da fé e os corruptos. Essas pessoas precisam de verdade se incomodar com as nossas falas, porque são os nossos verdadeiros inimigos. E para terminar, para aqueles que ousam ser os protagonistas do presente e do futuro, para a classe trabalhadora, o único sujeito capaz de realizar essa transformação radical, oferecemos nossos braços, camaradas. Somos combatentes, somos convictos dos nossos ideais, somos marxistas, queremos uma humanidade emancipada, somos internacionalistas e anticapitalistas. Em uma frase: fomos, somos e seremos comunistas. Somos o Partido Comunista Brasileiro, somos o PCB. Viva a classe trabalhadora, viva o socialismo, viva os 100 anos do PCB e fora Bolsonaro. Muito obrigado. Muito obrigado.